Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai discutir, né, acompanhando aquela discussão sobre coordenação e cooperação que o Tiago fez na aula passada. A gente vai discutir um trabalho da Gabriela Lota e do Arilson Favaretto. A Gabriela Lota é uma cientista política, né, como todo mundo sabe. Ela hoje está na FGV. Ela é uma das mais famosas que discute, né, que faz a discussão sobre implementação de políticas públicas, principalmente a partir da discussão dos burocratas de nível de rua, né? A tese de doutorado dela é uma referência. Inclusive, depois dessa tese, ela escreveu vários artigos sobre os burocratas de nível de rua. Então, ela é, né, baseada no trabalho do Lipsky, que é um americano, né, um cara que desenvolveu essa discussão da burocracia de nível de rua, que são aqueles implementadores da política na ponta, né? São aquelas pessoas que vão fazer a política funcionar na ponta, né? Ou seja, seriam os assistentes sociais, os professores, os médicos que atuam em hospitais públicos, os enfermeiros, enfim, aquelas pessoas que fazem na prática a política pública. Então, na tese dela, ela vai estudar, né, os burocratas de nível de rua, a questão da implementação e o papel desses burocratas, né? E, portanto, ela ficou bastante famosa, ela né, trabalhou bastante isso com relação à burocracia de nível de rua, mas também ela desenvolveu outros textos, outros trabalhos, a partir da ideia também dos burocratas de médio e alto escalão. Então ela também tem textos, vários textos, né, publicados sobre os burocratas, né? Ou seja, a expertise, vamos dizer assim, da Gabriela é trabalhar a burocracia, papel dessa burocracia na implementação das políticas públicas. Mais recentemente ela tem feito um trabalho sobre, principalmente, o papel das assistentes sociais, né, e como que as assistentes sociais, elas podem, né, enquanto burocratas de nível de rua, elas podem reproduzir desigualdades sociais ou modificar, transformar a vida das pessoas, né? E ela fez uma análise muito interessante sobre as assistentes sociais, né? Ela pega vários exemplos, ela faz trabalhos, a partir de metodologia qualitativa, ela vai entrevistando e mostrando como que esses assistentes sociais também visualizam a própria política, né, da assistência social e como que eles, inclusive, categorizam as pessoas que são aquelas pessoas que vão receber a política, né, de assistência social. Então, ou seja, ela vai mostrar que existe um aspecto simbólico também, né, na implementação da política pública. Como aquelas assistentes percebem a política, né, ou entendem aquela política e, ao mesmo tempo, como que elas vão passar essa política para a população, né? Então, Gabriela Lota é bastante importante nesse sentido. O Arilson Favaretto é um autor, ele trabalhou, né? Ele é um cientista social, ele fez doutorado na USP na área da ciência ambiental. Quem orientou foi José Lee da Veiga, que é um cara super famoso na área da discussão do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento territorial, as questões do mundo rural. Então, o José Lee da Veiga, ele é bem, né, um pesquisador bem famoso nessa área, nessa temática. Ele foi presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável durante bastante tempo. Ele contribuiu muito na época do governo Lula na produção de políticas públicas no Ministério da Agricultura e ele foi orientador do Arilson Favaretto. O Arilson fez a tese dele sobre a discussão do desenvolvimento rural, pensando um pouco essa perspectiva territorial para o desenvolvimento, né, a partir de uma leitura sociológica. E a partir daí também é um cara bastante, né, importante na discussão hoje do desenvolvimento territorial, desenvolvimento sustentável, questões ambientais, mas também uma discussão forte também na política pública, né? E eles são amigos, ele e a Gabriela, e eles escreveram alguns textos, acho que um bem famoso em 2015, mas esse que ele fez para o IPEA, eles fizeram para o IPEA, que é um pouco discutindo os arranjos institucionais, né? Ou seja, tudo que a gente também vai discutir na aula que vem, né? Na aula que a gente já vai ter trabalhado, que vocês vão ter trabalhado na aula do dia 16, né? Então, os arranjos institucionais, eles vão trabalhar um pouco entendendo esse desenho institucional de 6 grandes projetos. Eles vão pegar 6 grandes projetos do PAC, financiados pelo PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, né?
um programa muito forte ali, principalmente no governo Dilma, né? Teve uma expansão muito forte ali do PAC, né? Grandes projetos, grandes programas no Brasil todo. Eles vão, então, a partir desses arranjos, né? De perceber o desenho institucional dos projetos e ver como que eles também vão sendo coordenados e se tem cooperação. Então, essa é a grande questão, né? Dos autores, é entender esses arranjos institucionais de 6 grandes projetos de infraestrutura, né, que foram financiados pelo PAC no Brasil. Então, o título é Os Arranjos Institucionais dos Investimentos em Infraestrutura no Brasil, uma análise sobre 6 grandes projetos do PAC. E aí, o que eles vão colocar, né? Eles vão falar que, principalmente a partir dos anos 2000, o Estado brasileiro ele passou por uma série de transformações, a gente sabe disso, né? Tanto no conteúdo das políticas públicas, como no próprio desenho das políticas públicas, na questão da gestão das políticas públicas, monitoramento e avaliação, né? A gente teve uma transformação aí, principalmente nos modos de gestão, né? Há uma perspectiva que vem com uma ideia, né, fruto de uma questão ideológica dos governos petistas, que é o modo petista de governar baseado na gestão participativa. E aí a gente vê também, né, dentro dessa concepção participativa, uma modificação na própria discussão das políticas públicas, uma tentativa de aprimorar a própria elaboração, né, o desenho das políticas públicas, a maneira como ela vai ser também gerida, essas políticas públicas em âmbito, né, estadual, né, no sentido do âmbito do Estado, a nível federal, mas também a questão do monitoramento e da avaliação dessas políticas, né. Foram criadas estruturas dentro do governo federal para tentar modificar as maneiras como vinham sendo feitas políticas públicas nos governos anteriores. Então a gente vê que essa década passada, né, e aí eu tô falando dos anos 2000, ela, principalmente 2005, né, a partir de 2005, ela vai ser marcada pela priorização de políticas sociais. A gente percebe isso claramente, né? Políticas de combate à pobreza, expansão do direito do acesso a direitos, né? Valorização do salário mínimo e também, ao mesmo tempo, políticas que vão buscar retomar o crescimento econômico, né? Principalmente os projetos de infraestrutura. E aí a gente tem, por isso, né, a criação do PAC. Além disso tudo, a gente tem uma maior oferta de crédito, a gente tem estímulos muito grandes à exportação, ampliação do mercado consumidor, né? Principalmente o mercado consumidor interno. Então, tanto é que a gente vê uma ascensão, né, daquilo que a gente fala, um inchamento da classe média, né? Um pessoal que sai da linha da pobreza e vai, né, para a classe D, C, D, E, né, mas também o pessoal que da classe E e D passam também, né, para o patamar da classe B e C, classe média, né. Então a gente tem essa ampliação do mercado consumidor, tudo isso políticas que vão se caracterizar como políticas de caráter desenvolvimentista. Então a gente tem uma preocupação forte, né, em priorizar políticas sociais nesse momento, mas também dinamizar o próprio desenvolvimento do país. E aí a gente percebe, portanto, novas formas de planejamento e gestão que vão ser marcados por esses arranjos institucionais que vão buscar aumentar a efetividade das políticas públicas por meio de articulação horizontal, né? Ou seja, a nível horizontal entre todos os ministérios, né? Vertical entre os entes federativos e o mais importante, a participação da sociedade civil para efetivar, né? Para buscar a efetivação dessas políticas públicas. Então, o Brasil ele alcança, nesse momento, um desempenho bastante positivo em diversos indicadores de desenvolvimento, indicadores internacionais, a gente alcança desempenhos muito bons, né, nesses indicadores nesse momento. E um dos vetores para a produção desses resultados positivos foi a retomada de investimentos voltados principalmente à construção de infraestrutura, né, políticas que vão incentivar a infraestrutura e tendo como principais iniciativas o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, lançado em 2007. Né? Ele vai ser lançado ainda no governo Lula e vai ganhar fôlego, principalmente no início do governo Dilma. Então a gente tem esse lançamento do PAC e também a adoção de instrumentos de política industrial, né? A dinamização também de várias políticas industriais, como por exemplo a política de desenvolvimento produtivo, né? Conhecida como PDP, que vai ser iniciada em 2008. Então vejam que a gente tem em 2007, né, a criação
do PAC, e em 2008 o impulsionamento a partir dessa política de desenvolvimento produtivo, de desenvolvimento produtivo criada em 2008, né? Então tudo para complementar e para aprimorar a maneira como vai se desenvolver o país, né? E aí, em busca desse desenvolvimento, essas políticas elas vão explicitar a tentativa do governo de retomar os instrumentos e a capacidade de intervenção estatal, então também uma forte intervenção do Estado, por meio também do planejamento econômico, principalmente em âmbito setorial, mas em prol do desenvolvimento. Então isso era uma das grandes características, se a gente for observar, a gente consegue visualizar isso nesses próprios programas. Então na operacionalização do PAC, da PDP, né, dessa política de desenvolvimento, a gente vai perceber explicitamente a tentativa de estabelecer mecanismos ágeis de coordenação. Então aquilo que a gente estava falando da coordenação, né, esses programas eles vão se caracterizar como uma tentativa de explicitar mecanismos mais ágeis na tentativa de coordenar os projetos e também mecanismos mais ágeis de gestão, por meio de novos arranjos institucionais, né? Então a gente pode dividir em alguns momentos. Essa grande ideia de desenvolvimentista, né, dessas políticas desenvolvimentistas. O primeiro momento, a gente pode perceber aí um aumento de crédito, redução de taxa de juros, uma melhoria do ambiente de investimento, aperfeiçoamento do sistema tributário, medidas fiscais de longo prazo, especificamente aumento do investimento em infraestrutura, naquilo que vai ser conhecido como o programa de aceleração aceleração do crescimento, né? Então você tem esse aumento de crédito, diminuição de juros, e muito investimento em infraestrutura, né, que vai ser consolidado com o PAC. Em 2011 a gente tem o PAC 2, que ele vai se reorganizar em outros grandes eixos, né, que vão contemplar principalmente uma dimensão social. E aí tem alguns eixos, né, vão ser denominados como cidade melhor, comunidade cidadã, o programa Minha Casa Minha Vida, água e luz para todos, a política de transporte e energia. E para cada um desses eixos, né, vão ser definidos projetos prioritários, que vão receber investimentos muito grandes do governo federal, vão receber investimentos do Estado e dos municípios, mas além disso também do setor privado, né? A gente vai ter uma cooperação, uma parceria público-privado nesse contexto aí do PAC 2, principalmente. Então, projetos, né, obras e ações que vão passar a ser monitoradas em uma lógica chamada gestão integrada e contínua, ou seja, vai se possibilitar essa gestão integrada, de pensar essa gestão integrada, uma gestão também de pensar a continuidade com garantia de recursos, agilidade gerencial e visibilidade. Ou seja, então a gente acaba percebendo o papel ativo do Estado na produção e na promoção do desenvolvimento e da competitividade econômica aqui no país. E muitas pesquisas vão mostrar, né, nos seus resultados, que muitas vezes essas políticas ficaram aquém daquilo esperado em termos de entregas, né, das entregas, e a gente vai ver um pouco isso, os autores mostram, né, a entrega dos produtos, das infraestruturas, daquilo que era pensado no início, né, que foi desenhado, e a gente vai perceber que as pesquisas vão mostrar que tiveram vários atrasos nessas entregas daquilo que foi esperado, mas também avanços na gestão e avanços na relação com Estado e sociedade. Um dos problemas identificados, né, os autores vão identificar alguns problemas, foram principalmente os seguintes: as desigualdades espaciais produzidas pela competitividade. Então você vai ter, né, vai aumentar muitas vezes a desigualdade espacial, os conflitos socioambientais, que vão ser muitos, né, decorrentes desses impactos. Então vejam que nos grandes projetos de investimento eles vão ser perpassados por muitos conflitos socioambientais. Se a gente lembrar da própria hidrelétrica, né, de Belo Monte, a construção de Belo Monte, teve uma série de pesquisas e teses de doutorado que vão explicitar esses conflitos, impactos territoriais indesejados de competitividade, ausência de procedimentos de gestão antecipada, né, a ausência da dimensão territorial na sua concepção. Então também programas que muitas vezes não focaram qual vai ser a dimensão territorial desse projeto, né, o que a gente está querendo abarcar espacialmente, né, na dimensão territorial, ou seja, qual é o território que essa política ela vai abarcar.
E aí, nesse texto especificamente, os autores, né, Gabriela e o Arilson, eles vão pensar um pouco, né, a partir de tentar entender quais seriam os condicionantes institucionais que impactam positivamente ou negativamente o desempenho de políticas de infraestrutura, né? Essas políticas, essas 6 que eles vão analisar de grandes investimentos em infraestrutura. Quais seriam esses condicionantes institucionais, né? O que precisaria ter para que impactasse negativamente ou positivamente na política, no final da política, né? Para quando a gente fizesse uma avaliação, pudesse perceber o que seria importante no âmbito institucional de ter para que a política realmente tivesse sucesso. Portanto, eles vão analisar o desenho institucional de 6 grandes projetos, né? Os mecanismos de gestão de planejamento, e as infraestruturas que vão estar vinculadas ao PAC, com o intuito de identificar que elementos do desenho desses programas afetam positivo ou negativamente o desempenho dessas políticas, né? E aí eles vão ver alguns condicionantes da execução desses grandes projetos de infraestrutura. Eles vão falar o seguinte, né? As dificuldades para a execução de projetos de infraestrutura, elas não são um problema exclusivo do contexto brasileiro, né? Eu acho que o mundo todo, em todas as políticas, as grandes políticas de investimento em infraestrutura nos países do mundo todo, tem sempre um problema a ser desenvolvido, né? A própria execução, ela também tem problemas no mundo todo, né? Os problemas de execução dessas políticas de grande investimento, então não é uma particularidade do Brasil. Alguns autores, inclusive, vão argumentar que os condicionantes das políticas de infraestrutura, eles vão envolver aspectos macroeconômicos, microeconômicos, sociais e regionais. Então, também a gente precisa se dar conta, quando a gente for pensar, né, as políticas, essas grandes políticas de investimento, em mega projetos, né, de infraestrutura, pensar esses aspectos macroeconômicos, microeconômicos, sociais e regionais. Então, o investimento em infraestrutura tem algumas características bem específicas que devem ser levadas em consideração no desenho e na implementação da política. Algumas características de serviço, por exemplo, né? Essas características do serviço, eles podem ser estratégicos e essenciais, mas, no entanto, muitas vezes os agentes econômicos não têm interesse ou capacidade de ofertá-los, né? Muitas vezes são intensivos em escala e capital, implicam elevados custos fixos em projetos em construção, requerem uso amplo de recursos para financiamento com condições de alta incerteza, muitas vezes aí levando à necessidade de intervenção do Estado, e muitas vezes precisam de formas de regulação da iniciativa privada para evitar os ganhos de monopólio, né? Tem um autor chamado Gomide, né, que também é do IPEA, e ele sistematizou alguns dos principais problemas que afetam a execução dessas obras grandes, né, de grandes investimentos. Aí ele vai colocar o seguinte, né, o primeiro grande problema, as das ciências de planejamento e gestão, evidenciadas pela má qualidade dos projetos, então projetos mal feitos, né? Falta de capacidade técnica das burocracias envolvidas. Isso é um grande problema não só para projetos de grande investimento, mas a gente percebe também essa falta de capacidade técnica na elaboração de projetos sociais, de projetos de infraestrutura básicos, né, da sociedade civil, para concorrer a editais lançados pelo governo, enfim. Então a gente tem uma problemática aí na elaboração de projetos feitos de má qualidade. Dificuldade de coordenação de atores e atividades, precariedade de supervisão das obras. Então, também esse é um problema grande identificado pelo Gomide. Demora na obtenção das licenças ambientais. Então, também, de novo, a problemática da coordenação entre agências de governo, né, de Estado, por exemplo, o IBAMA e o Ministério, enfim, o XYZ que vai implementar uma grande obra. Então, você tem aí as desavenças e as problemáticas. Conflitos fundiários, né, decorrentes das desapropriações. Grandes projetos geralmente necessitam fazer desapropriação de comunidades que residem ao redor, então isso também vai gerar uma série de conflitos fundiários. Tem uma multiplicidade de controles internos, externos, procedimentais, judiciais, a que está submetida à administração pública, né? Então, a administração pública está submetida dentro desses controles, né? Então, muitas vezes esses órgãos controladores, eles também vão ser impeditivos para que o projeto avance. Amarras na legislação, nas licitações, nos contratos administrativos,
a falta de articulação entre entes federativos, capacidade técnica de Estado e município para executar esses empreendimentos, né? Ou seja, a falta de capacidade desses, tanto do Estado quanto dos municípios que vão receber esses grandes projetos, né? E muitas vezes o fato de que os próprios grupos sociais que vão ser afetados pelas obras, né, ou a sociedade civil como um todo, eles vão ser consultados só depois que as obras já são decididas, como vão ser feitas, aonde vão ser feitas, e o que resulta muitas vezes nessa judicialização dessas obras, né? Então a gente tem uma série de problemas que vão ser listados aí pelo GOMID, que são bastante recorrentes na implementação desse tipo de política. E aí um bom processo decisório para Gabriela Lota e para o Favaretto não é apenas aquele que tem a melhor informação e decisão mais racional, mas principalmente aquele que vai envolver arranjos institucionais que promovam a accountability, né? Ou que promovam o controle social, que promovam a participação social. E eles também vão afirmar que esses projetos, né, os mega